Olá, galera! Vamos aprender um pouco mais sobre o Prezi. O Prezi é uma ferramenta para construção de apresentações, semelhante ao PowerPoint, mas faz apresentações mais dinâmicas, mais legais. O Prezi é uma ferramenta que está disponível online. Tem uma versão que dá para instalar no computador, mas é uma versão paga. Então, há a versão gratuita, né? Então, somente online. Então, aqui acessando o site do prezi.com, vai abrir aqui o site. Tem descrição aqui da ferramenta, para quem quiser dar uma olhadinha. E para acessar, então, para ter acesso a essa ferramenta, eu preciso ter um cadastro. Para quem já tem cadastro, é só vir aqui na opção da entrada e vai pedir o e-mail e a senha. Para quem não tem cadastro ainda, é só vir aqui na opção Comece. Aí o site do Prezi vai trazer as opções que ele tem, né? Tem algumas versões pagas. A principal diferença entre a gratuita e as pagas, primeiro é que todas as apresentações que são feitas na versão gratuita são públicas. Então, se alguém pesquisar algo relacionado a um tema que você fez uma apresentação, essa apresentação vai ficar disponível para qualquer pessoa. Então, é importante que quando se usa uma versão gratuita, não se coloque informações confidenciais ou algo assim, porque fica disponível de forma pública. E aí, então, essas versões pagas têm opções, né, de privacidade das apresentações, tem a opção para instalar no computador e outras mais. Mas nesse momento, então, para fazer um cadastro, para ter acesso logo, então você teria que vir aqui na opção continuar grátis. Aqui, então, vai abrir um cadastro para preencher, e aí só fazer o cadastro ele já vai liberar para criar apresentações. Eu vou vir aqui na opção entrar, que eu já tenho o cadastro no Prezi. Deixa eu ver aqui. Aqui já acessou a minha conta. Aqui ele vai mostrar as apresentações que eu já tenho criadas no Prezi. É importante ressaltar que o Prezi tem um limite de tamanho, de espaço para estar armazenando essas apresentações. Então, a partir do momento em que encheu, né, esse espaço que eu tenho aqui, ele vai apagando as apresentações mais antigas para dar espaço às novas. Então, é interessante sempre tá salvando as apresentações no computador, né, para não acabar perdendo elas, né. Para criar um novo Prezi, então é só vir aqui na opção Novo Prezi. Ele vai trazer aqui algumas opções de layouts pré-definidos, que o Prezi já tem por si. E ele tem a opção também de estar criando apresentações em branco, né? Dá para utilizar uma imagem de fundo e criar apresentação em cima disso. Aqui, então, tem aqui as opções, né? Alguns layouts previamente. Aqui na opção mais, do ladinho, tem bem mais opções também, tá? Então, são várias as opções, linha do tempo e assim, várias que dá para escolher de acordo com o que for trabalhado nesse momento, né? Eu vou pegar aqui vou pegar esse Revitalize. Então, eu posso estar selecionando aqui o modelo e na opção usar modelo, ou até iniciar um Prezi em branco. Depois a gente pode dar uma olhadinha em como fazer esse Prezi em branco. Vou vir aqui no usar o modelo. Ele vai carregar esse modelo base para minha apresentação. Aqui já puxou. Todos os layouts prontos que tem, ele já vem com algumas molduras prontas. As molduras são os slides da apresentação. Então, aqui do ladinho, eu tô vendo aqui a trilha de edição da apresentação, tá? A trilha de apresentação. Aqui já vai estar colocado os slides que eu coloquei, de acordo, né, com o layout que eu selecionei. Mas eu posso estar adicionando novos layouts dentro aqui para criar mais slides, tá? Inicialmente, então, para se ambientar aqui dentro dessa tela do Prezi, é interessante perceber aqui que ele trabalha muito com a questão do zoom. Então, ele vai aproximar, vai afastar, esse movimento que traz essa interatividade dentro do Prezi. Aqui do ladinho tem três opções. Tem a opção de dar um zoom mais ou menos.
Para quem utiliza o mouse no computador é mais fácil, que só a bolinha que tem em cima do mouse, né? Só girando ela, ele já vai aproximar ou afastar do quadro que se tem. Se em algum momento eu tô lá em algum slide, eu tô meio perdida, não sei onde é que eu tô dentro aqui do Prezi, eu posso vir aqui nessa opção da casinha, que aí ele volta para a parte inicial, tá? Ou também aqui dá para navegar na trilha de aprendizagem que aparece aqui do ladinho. Nesse layout pronto, então, ele já traz aqui a opção para estar colocando o título e estar editando os slides. Vou colocar aqui exemplo Prezi. Okay. Esse vai ser o título, tá? E aí eu posso ir indo de slide em slide aqui para estar inserindo o texto que eu vou utilizar. O interessante é que cada slide ou cada moldura que tem aqui é um objeto. Selecionando aqui, clicando nele, eu posso estar movimentando, posso estar aumentando, diminuindo, girando aqui, aparece no cantinho aqui uma opção de girar, né? Posso estar mexendo nesse objeto de forma bem espontânea, então dá para ousar, criar, fazer coisas bem diferentes utilizando essas funcionalidades, né? Então, usando esse plano de fundo, dá para criar várias coisas em cima disso, tá? Vou vir aqui dentro de um slide, ele já tem aqui a opção do texto. Ah, se eu não quero esse daqui, vou clicar ali dentro, vou dar um delete, ele vai sumir essa caixinha de texto, tá? E sempre que você for clicar em qualquer lugar aqui da apresentação, ele vai criar uma caixa de texto, tá? Então, cliquei aqui, abriu uma caixa de texto. Às vezes até a gente acostumar, né? A gente clica para sair da edição de alguma ferramenta e ele cria a caixa de texto. Mas só clicar fora que ele desaparece de novo aquela caixinha. Então, o texto aqui dá para editar, né? Toda layout que eu selecionar, ele sempre vem com 3 tipos de título, tá? Com letras diferentes, às vezes cores diferentes. E aqui eu posso estar aumentando, diminuindo, alterando a cor da fonte, a letra, e utilizando essas ferramentas de formatação de texto. Não é muita coisa, ele não tem muita opção, bem menos do que o PowerPoint, por exemplo, mas isso varia conforme o layout, né? Dá para ir selecionando cores, letras diferentes e assim por diante. Aqui, então, no Prezi, o que ele tem assim de ferramentas, além do texto para inserir, tá tudo aqui nessa opçãozinha do inserir. Vocês vão ver que não há muita coisa. Ele, assim, de uma forma geral, ele tem bem poucas funcionalidades. Mas o que realmente faz a diferença é a utilização do zoom entre os layouts, né, os slides. Aqui na opção inserir, então, ele tem opção para inserir imagem, que aí pode ser as figuras que eu vou utilizar na minha apresentação. Vou selecionar aqui, por exemplo, um arquivo do computador. Então, posso vir aqui se eu tenho a imagem salva no computador. Ou também dá para procurar aqui direto no Google. Vou pegar aqui, por exemplo, educação. Ele já procurou algumas imagens sobre educação e já vai trazer aqui para mim. Selecionando aqui a imagem, eu posso puxar ela para cá, ele já vai inserir a imagem ali na apresentação. Essa imagem também, então, ela funciona como um objeto, tá? Então, também, a gente pode, aqui, clicando dentro dela, tem a opção para aumentar, diminuir, também posso usar aqui a flechinha do cantinho, ou aqui, segurando na mãozinha ali do meio, eu posso estar movimentando ela, tá? Então, essa é a opção de imagem, de inserir imagem. Como normalmente essas apresentações e os layouts prontos que a gente pega já tem uma imagem de fundo, eu sempre acho interessante utilizar imagens que tenham fundo transparente, que aí ele se adequa ali àquele fundo que a gente já tem. Para isso, eu sempre uso a funcionalidade de procurar aqui, por exemplo, no Google, se eu vou procurar uma imagem, eu coloco atrás o PNG, que normalmente as imagens PNG têm fundo transparente, nem todas. Então, algumas ainda podem não ter o fundo transparente. Essa daqui, vamos ver se tem, vou puxar para cá. Aqui fica mais difícil de visualizar, mas procurando no Google, ó, essa aqui não tem o fundo transparente.
Deixa eu tirar ela daqui. Vou abrir aqui o Google só pra gente visualizar em imagens. Vou pegar educação PNG. A imagem que tem o fundo transparente, ela vai ficar com um fundo quadriculado quando eu clicar sobre ela. Então, aí, ó, essa imagem aqui a gente vê que tem o fundo quadriculadinho. Então, essa é uma imagem que tem o fundo transparente. Então, é por aí que a gente identifica. Então, eu poderia, por exemplo, salvar aquela imagem no meu computador ou aqui. Por exemplo, essa daqui, eu vou puxar para cá. Já que agora eu sei que ela é fundo transparente. Ó, ela fica mais bacana porque ela não fica aquele quadrado branco de fundo, por exemplo, se eu fosse trazer como ele aparece aqui, né? Então, ele se adapta ao meu plano de fundo que eu tenho aqui na apresentação. Mas essa é só uma dica de como utilizar as imagens aqui. No inserir aqui também tem a opção para inserir símbolos e formas. Esses símbolos e formas, então, são figuras previamente já que o Prezi traz, né, configurado. Então, eles têm diferentes estilos, né, fotográfico, preto e branco, desenho, assim por diante. Clicando ali, então, vai ter várias imagenzinhas, né, que eu posso estar puxando aqui para minha apresentação. Vou puxar aqui um livro, por exemplo, né, posso estar utilizando essas imagens aqui também. Tem bastante coisa legal que dá para ser utilizada na apresentação. Também aqui tem a opção para inserir um vídeo do YouTube. O vídeo do YouTube aqui é só colar o link que ele já vai puxar para dentro da apresentação, tá? Vou abrir aqui o YouTube. Abriu, vou puxar, vamos ver aqui um vídeo. Vou pegar o Mário Sérgio Cortella aqui. Por exemplo, eu quero então inserir esse vídeo aqui. Vou só copiar o link dele aqui em cima. Vou vir aqui no outro slide. Vou tirar esses textos aqui, dando um delete. Vou inserir vídeo do YouTube. Só colar o link aqui e inserir. Ó, aqui ele, por algum motivo, ele não veio para cá. Mas se a gente olhar aqui, ó, ele ficou lá no slide anterior que a gente foi inserir. Então, ele só deu uma bugadinha. Nesse caso, o que eu posso fazer, vou diminuir o zoom, eu quero ele lá naquele outro slide. Então, vou pegar ele daqui e vou puxar para cá. Isso aí. Agora ele tá aqui. Daí, eu posso ajustar conforme minha necessidade aqui dentro, tá? Aqui eu não vou conseguir executar o vídeo para ver se ele tá rodando ou não, tá? Mas eu posso vir aqui na opção de apresentar e aí sim visualizar como vai acontecer a apresentação. Então, aqui, por exemplo, eu vou ir passando. No momento em que eu chegar aqui no slide em que está o vídeo, eu tenho que vir aqui com o mouse e dar um play. Aí, ele vai carregar o vídeo direto do YouTube. Por isso é importante, e quando utilizar essa funcionalidade de vídeo do YouTube, se certifique de que vai ter internet no dia que for apresentar, porque senão o vídeo não vai rodar, então não vai funcionar. Vou dar um ESC aqui para sair da apresentação. Mas é bem bacana essa opção de inserir o vídeo do YouTube. Se por acaso souber que não vai ter internet no lugar que você vai apresentar, é mais viável utilizar a opção aqui de inserir de arquivo. Que aí sim, você vai ter que baixar o vídeo do YouTube, ter o vídeo no computador e aí inserir como se fosse um anexo na apresentação. Essa opção de arquivo também permite inserir PDF e outros arquivos assim. O PDF, no caso, ele ia trazer cada página do PDF com uma imagem para dentro da apresentação. E o vídeo, então, que ele anexa aqui o vídeo que tiver no computador. Só que aí também a apresentação vai ficar bem mais pesada, né? Por causa do tamanho do vídeo. Mas tem essa possibilidade, né? Vou ir para um próximo slide aqui. Vamos ver o que tem mais para inserir.
Ele tem uma opção de favoritos também que permite salvando algumas ferramentas de imagem, alguns slides ou uma imagem, qualquer coisa que tiver dentro da apresentação dá para salvar. Por exemplo, vou fazer um slide aqui inicial de apresentação, né? Vou colocar aqui, por exemplo, o meu nome. Fazer um slide assim, tipo de abertura que eu vou ter em todas as minhas apresentações. Então, o que eu posso fazer? Eu vou selecionar esse slide. Vocês vão ver aqui que eu não consigo selecionar ele, clicando na bordinha do slide, porque ele está muito perto. Então, tem que afastar um pouquinho o zoom, ele vai deixar selecionar aqui. E aí, eu posso vir aqui e salvar ele nos favoritos. Salvou lá nos favoritos. Isso eu posso fazer com qualquer coisa, com um vídeo, com uma imagem, com uma caixa de texto, qualquer coisa eu posso salvar nos favoritos. E aí, num outro momento, né, se eu quiser, vou vir aqui na minha apresentação, vou inserir dos favoritos. Aqui aparecem mais algumas coisas que eu tenho nos favoritos. Aqui eu tenho uma imagem que eu tenho nos favoritos da minha foto, do meu avatar. Então, vou inserir esse favorito aqui. Tá? Então, isso eu posso estar utilizando essa funcionalidade para coisas que eu uso mais vezes, né, durante as apresentações. Também aqui ele vai permitir inserir novos layouts, né? Esses layouts são novos slides. Por exemplo, eu vou vir aqui dentro desse slide. Aqui eu vou falar, por exemplo, as ideias de um autor da educação. Mas ele tem várias ideias, então para mim não encher muito o slide colocando muita coisa, eu posso vir aqui, inserir layouts, e tá inserindo outros slides aqui dentro desse meu slide menor, tá? Então, por exemplo, vou puxar esse aqui e mais um, tá? Posso estar colocando mais slides dentro aqui. Conforme eu puxo daqui e adiciono uma nova moldura aqui, ele já vai aqui para minha trilha de apresentação. Só que ele sempre vai para o fim da trilha. Então, se eu quiser que ele siga na sequência, esse aqui eu estou no slide 6, esse aqui ficou o 10 e o 11, é só vir aqui nessa trilha de apresentação e puxar ele para cima. Clica e puxa. Aí, ele já vai ficar na ordem normal de apresentação, tá? Também tem a opção aqui, tem vários tipos de layouts que eu posso selecionar, ou inserir um diagrama, que aí já são vários slides organizados em uma sequência. Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma ideia, que dentro dessa ideia tem 5 conceitos, posso puxar, por exemplo, esse diagrama aqui, para dentro do meu slide. Vou aumentar ele aqui um pouco. Então, ele também já inseriu cada um dessas molduras aqui, já inseriu na trilha da apresentação, tá? Só que lá no finzinho, então depois tem que reorganizar isso aí. Mas aí, então, você pode ir editando como se fosse cada um desses itens, um novo slide da apresentação, tá? Da mesma forma, vou voltar aqui na casinha, eu posso estar colocando novos slides também dentro da minha apresentação geral. Então, aqui, por exemplo, eu precisava de mais um slide, vou puxar mais um para cá, então. Certo? Então, assim, pode ir inserindo, colocando novos slides, tá? Se tiver, por exemplo, em algum momento, eu coloquei uma imagem aqui, vou voltar aqui para esse slide lá do início. Eu quero que ele venha aqui para o slide e depois ele foque aqui dentro, nessa imagem. Então, eu posso estar, por exemplo, puxando aqui uma imagem, aliás, um layout, e tá colocando ele aqui para ficar na minha imagem, tá? Vou tirar aqui esses. E aí, vou organizar. Tá? Então, ele vai vir para esse slide, depois vai aproximar esse, e depois segue normalmente. Tá? Então, eu posso estar inserindo um slide em cima de alguma coisa que já está pronto, tá? Então, tem essa possibilidade também. Um recurso interessante que dá para ser utilizado, por exemplo, é eu colocar um slide em profundidade de zoom. Então, por exemplo, dentro dessa imagem aqui, eu vou aproximar
bastante o zoom. Vou ir aproximando aqui. Ele vai chegar um momento que ele vai dizer que não é mais possível dar zoom, tá? Mas aqui, por exemplo, eu aproximei bem de um ponto da imagem e vou puxar aqui para dentro um slide, tá? Então, ele vai ficar aí, depois ele vai aproximar na hora que eu for apresentar. Se eu não quiser, por exemplo, que fique aparecendo aqui essa bordinha, vamos ver como é que ele ficou. Vou puxar aqui para cima, só para ele já ficar na sequência. Aqui, voltando aqui, ó. Ó, nem vejo que tem alguma coisa lá no meio, né? Mas se fosse, por exemplo, se ele ficasse um pouquinho mais... ó, diz que não é possível mais aumentar o zoom. Vou tentar aumentar ele um pouquinho aqui. Ó, então, ele ficou lá dentro daquela imagem, tá? Também posso estar utilizando aqui a opção de alterar o tipo do layout que eu estou utilizando. Então, aqui eu posso estar, ele está agora em círculo, eu posso usar colchete, retângulo ou invisível. Que aí, na hora que ele for aproximar, ele não aparece nenhuma moldura ao redor. Então, só vai aparecer o que eu colocar aqui. Então, esse é o bacana de utilizar essas aproximações no zoom e tal. Então, fica bem legal. Outra ferramenta que eu posso utilizar que fica legal, vou afastar aqui um pouquinho, selecionar aqui a moldura. Ele tem essa opçãozinha de girar a imagem, né? Ou, aliás, a moldura. Eu posso estar girando para qualquer lado aqui ela, colocar assim bem tortinha, né? Mas no momento que eu tiver aqui na minha imagem e for para o próximo, ele vai girar todo o fundo e vai aparecer a imagem, essa moldura de forma correta, né? Não vai ficar lá de ponta cabeça. Quando eu for para próximo, ele gira tudo de volta e vai para a próxima moldura. Então, isso também às vezes fica legal, só como diz a professora Adriana, né, numa apresentação que a gente fez, tem que cuidar se ninguém do público tem labirintite, né, porque senão dá uma tontura na pessoa, né, e também não dá para abusar muito dessa ferramenta. Mas fica bem legal para ser utilizado assim nas apresentações. Vamos ver aqui o que mais dá para inserir. Tem essas opções de seta, linha e marca-texto, que são mais alguns elementos assim para visuais, né, para estar complementando a apresentação. Então, por exemplo, se eu tiver um conceito ali, eu vou querer inserir uma seta para dizer que isso vai vir para cá depois, né? Ou colocar, vou inserir aqui mais uma. Vou colocar 3 slides, eu vou colocar setinhas, né? Posso estar movimentando elas ou aqui no meio, né? Tá girando um pouquinho. E assim também com a linha e a opção de marca-texto que permite rabiscar por cima de qualquer coisa que tiver aqui na apresentação, tá? Deixa eu achar aqui um outro slide, esse que já rabisquei. Aqui também ele tem a opção de adicionar música de fundo. Essa música de fundo é uma música que vai tocar do início da apresentação até o fim. Então, é uma música que vai ficar o tempo inteiro ali. Ou adicionar narração ao ponto da trilha 7, que no caso aqui é porque eu tô no meu slide 7. Então, ele vai adicionar uma narração a esse slide, não a apresentação toda. Essa ferramenta é legal, dá para utilizar, por exemplo, quando eu for montar uma apresentação para mandar para alguém, posso estar gravando um áudio explicando o que eu tenho ali naquele slide e inserir o áudio a esse ponto da trilha. Então, ele vai, no momento em que chegar ali, ele vai começar a narrar, né, explicar, né, colocar aquele som que eu incluí. E tem aqui também a opção, então, essa de anexar um vídeo, um PDF, e também a opção de importar um PowerPoint. Essa opção aqui eu, na verdade, não gosto muito de utilizar, porque no momento que a gente seleciona um PowerPoint para trazer aqui, ele vai importar, por exemplo, cada slide do PowerPoint vai aparecer aqui do ladinho. E aí eu posso estar puxando um slide para cá e assim por diante. Só que ele desconfigura muito, assim. Ou depois ele não permite editar, então fica bem complicado. Eu até prefiro, assim, abrir o PowerPoint aqui no computador e ir copiando o texto para o Prezi, eu acho que fica bem mais fácil. Então, a melhor forma mesmo é ir trabalhar direto no Prezi mesmo, certo? É isso aí que o Prezi tem de funcionalidade para criar apresentação.
dá para ver que não é muita coisa. Ele tem, né? Tem essas funcionalidades da imagem, vídeo, texto, mas já dá para fazer coisas legais com isso, né? Ele tem aqui uma opção de personalizar, que permite estar alterando um pouco as cores do tema e assim por diante, né? Aqui, por exemplo, as cores das flechas. Vou colocar aqui, vamos selecionar este aqui, por exemplo, ó. Ele muda a cor do fundo, das flechas e assim por diante. Então, é bem bacana, dá pra utilizar também. Isso aqui ficou meio estranho, né? Deixa eu desfazer aqui. Vamos deixar no normal, que é melhor. E ele tem aqui também uma opção bem embaixo aqui, na opção avançado, que permite estar alterando essas cores, né? Aqui tá numa linguagem bem de programação mesmo, das cores no padrão RGB, mas aqui dá para selecionar essa opção Wizard, que aí permite estar melhorando, né? Vendo, fazendo as alterações necessárias. Então aqui dá para alterar, por exemplo, a cor do fundo, a imagem de fundo, no momento, ele permite colocar uma imagem 3D, mas é principalmente para o Prezi pago. Não sei se aqui, pelo visto, tem uma versão que dá para colocar. A customização do logo, ele, por exemplo, quero colocar aqui o logo da universidade. Ele só vai deixar para a versão paga também. Vindo aqui na opção Next, então ele deixa alterar por exemplo, aqui o título, o subtítulo e o corpo. Vou alterar aqui o título, por exemplo, colocar essa letra aqui. Olha, já vai mudar aqui nesse painel para me mostrar que teve alteração. Quero colocar vermelho, já vai aparecer aqui. Então, dá para fazer todas essas alterações aqui e já visualizar como vai ficar lá na apresentação. Da mesma forma que dá para, com a cor do círculo, das linhas, do marcador, tudo dá para editar por aqui. Mas já é uma opção um pouco mais avançada, né? Vamos cancelar aqui. E outras funcionalidades que o Prezi tem, que é bem importante também saber, aqui nessa opção de compartilhar, o compartilhamento do Prezi. Vou vir aqui em compartilhar o Prezi. Aqui então o Prezi tem essa opção de compartilhar o link público do Prezi, né? Eu posso copiar esse link e mandar para vocês da apresentação. Então, vocês vão abrir a versão de visualização do Prezi, tá? Vou copiar aqui o link, abrindo uma nova guia anônima aqui. Aí a gente já pode visualizar. Opa, abri alguma coisa. Vou voltar aqui. Copiei. Abri aqui uma nova guia. Ele vai abrir aqui, então, uma versão de visualização da minha apresentação, tá? Que é o que eu posso mandar para as outras pessoas visualizarem. Então, aqui, por exemplo, ele vai abrir para as outras pessoas darem uma olhada, né? E estarem vendo a minha apresentação. Mas isso não dá o poder delas de editar a apresentação, tá? Para editar, eu tenho que vir aqui na opção, nessa mesma de compartilhar, e adicionar pessoas. Então, aqui eu vou ter que estar colocando o e-mail da pessoa. Claro que esse e-mail ela vai ter que ter cadastrado também no Prezi, ela tem que ter uma conta no Prezi para poder editar. Vou adicionar aqui o e-mail dela e vou selecionar se ela vai ser editor ou somente espectador dessa apresentação. Então, se eu colocar como editor, vocês poderão editar em conjunto essa apresentação. Então, por exemplo, eu aqui e um colega que mora em outra cidade pode estar editando a apresentação, inclusive ao mesmo tempo. A gente pode estar eu aqui trabalhando, ao mesmo tempo ele vai aparecer, tá? Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando nesse slide aqui, um colega estiver trabalhando aqui no outro slide, vai aparecer uma figurinha ali, falando que tem mais que uma pessoa apresentando, visualizando ao mesmo tempo. Então, vai aparecer uma figurinha até para que não se interfira um na edição do slide do outro. Mas é bem bacana essa opção para montar trabalhos em grupo, para fazer uma apresentação do trabalho, algo assim que é interessante. Ele tem outras opções aqui de apresentar remotamente, que aí é possível compartilhar um link do Prezi, por exemplo, fazer uma videoconferência. Eu vou compartilhar o link do Prezi
com as pessoas que estão em outra cidade na videoconferência, e conforme eu for avançando os slides aqui, lá para as outras pessoas também vai avançando ao mesmo tempo. Dá para compartilhar no Facebook, apresentação, baixar como PDF, só que aí no PDF é claro que não vai ter essa animação, né? Ele só vai ter mais ou menos tipo assim um print de cada um das molduras em que ele passa, e baixar como Prezi portátil. Essa opção do Prezi portátil aqui, que é interessante, tá também baixando quando for para algum lugar que você sabe que não vai ter internet, né? Que assim, normalmente ele apresenta aqui com internet, mas então eu posso estar baixando essa opção aqui para levar num pendrive, por exemplo. O detalhe é que quando eu coloco aqui para baixar como Prezi portátil, vou colocar aqui, ele vai baixar um arquivo zipado, compactado, certo? E aí dentro desse arquivo vou ter uma pasta com vários outros arquivos e um executável do Prezi, que é aquilo que eu vou executar na hora da apresentação. Mas depois que eu baixei ele, eu preciso copiar, descompactar essa pastinha e copiar a pastinha inteira. Se eu pegar só o executável do Prezi e levar num pendrive, ele não vai funcionar, porque ele tem que ter todas as configurações. Então aqui, por exemplo, ele começou a baixar. Ele é bem pesado, assim, um pacote bem pesado para baixar, então tem que já baixar com antecedência, né? Não dá para baixar de última hora, se tiver horário para apresentar. Então, só baixar com antecedência, tá? Vou deixar aqui baixando, depois a gente olha como ele funciona. E são essas, assim, as opções que o Prezi tem, então dá para fazer bastante coisa bacana. Outra opção que tem aqui, vou abrir aqui um novo Prezi, é a opção de editar um Prezi em branco. Então, se eu vou fazer uma apresentação sobre algum assunto interessante e não tem nenhuma moldura que se encaixe nisso, eu posso estar fazendo um plano de fundo com uma imagem que eu encontrar no Google, por exemplo, e criar toda a minha apresentação em cima disso. Então, aqui eu vou usar um Prezi em branco. Ele já criou aqui somente com uma moldura de fundo, tá? Vou tirar aqui esses textos. E vou fazer, por exemplo, uma apresentação sobre educação. Vou procurar aqui uma imagem, acho que eu tenho uma salva aqui no meu computador, na área de trabalho, esse aqui. Tá carregando aqui a imagem. Nossa, tá demorado para carregar. Agora vai. Então, vou usar essa imagem aqui como a imagem de fundo da minha apresentação. Não quero que apareça esse círculo aqui na página inicial da minha apresentação, então vou alterar ele para uma moldura invisível. Tá? Vou puxar aqui um pouquinho mais e vou colocar aqui em cima, só clicando ali, educação. Opa. Educação. Agora sim. Então, aqui eu coloquei o título da minha apresentação. Se eu for aqui no slide 1, então assim que vai aparecer minha apresentação. Tá, e agora onde é que eu vou colocar o resto da minha apresentação? Então, aqui dentro eu posso estar inserindo, a partir dessa opção que a gente viu antes de inserir os layouts, tá inserindo vários slides aqui dentro. Posso estar inserindo, por exemplo, aqui ao redor? Posso. Ou eu posso estar aproximando aquela opção do zoom. Vou vir aqui, dentro do verdinho, vou aproximar lá dentro. Vou puxar um slide aqui. Ele já vai automaticamente aqui para a trilha, tá? Vou voltar aqui, vou inserir um outro slide dentro de um outro aqui no mar. Puxar um slide para cá. Tá? Ele já vai para cá. Então, dessa forma, dá para ir inserindo slides em toda a apresentação. Às vezes, uma imagem inicial que nem aparece que tem alguma coisa escrita aqui, dá para colocar, então, de uma forma mais escondida aqui dentro, oculta, vários slides e montando a apresentação. Então, fica bem bacana também. Então, dá para usar alguma imagem base, né, de algum assunto que for utilizar e tá em cima disso construindo a apresentação, né. Essa é uma dica. Só vou abrir aqui, então, o Prezi portátil, que
que eu baixei, vou abrir aqui nos downloads. Vou mandar ele extrair aqui, dentro de uma pastinha, na área de trabalho. Ok. Ele vai descompactar os arquivos, né, que estão compactados, porque o tamanho dele é muito grande, né? Então, para baixar ficaria mais pesado. Baixou. Eu vim aqui na minha área de trabalho. Aqui, ó, exemplo Prezi. Essa pastinha aqui, então, eu vou copiar para levar junto. Ele tem essas pastinhas do Content, do Prezi, mas tem que levar tudo junto, né? E esse aqui é o executável, então, que tem a apresentação prontinha que eu fiz lá no online. Então, vou executar aqui. Ele vai abrir uma janelinha e carregar minha apresentação. O detalhe é claro que essa apresentação que eu baixei, ela é só a apresentação. Eu não consigo editar nada em cima disso aqui. Para editar vai ter que ser lá no online. Então, ó, aqui tá aquilo que eu coloquei lá na minha apresentação. Certo? E é isso aí, galera. Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre o Prezi, então estou disponível para auxiliar. Mas é basicamente isso aí. Ele é bem fácil, a partir do momento que for utilizando, vai pegando a prática, ele vai ficar. Vocês não vão mais nem querer saber do PowerPoint, que nem eu. Então, boa sorte para vocês e qualquer dúvida, eu tô aí.